de Deus nessa noite, voltar ao lugar pleno. Nós vamos ler Salmos de número 42. Salmos de número 42. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou fazer uma introdução, para que a gente possa, depois dessa introdução, fazer a leitura desse salmo. Bom, você deve saber que, originalmente, a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. A Bíblia, ela era um escrito corrido. Só recentemente, falando recentemente, não foi hoje, mas há pouco tempo, é que foi introduzido na Bíblia capítulos e versículos. E por que isso foi feito? Isso foi feito para que pudesse facilitar a memorização de porções da palavra. Mas, originalmente, toda a Bíblia ela não foi dividida por capítulos e nem por versículos. E uma outra coisa também é que os subtítulos que se tem de determinados textos ou perícopes, esses textos também são uma inserção, quando, por exemplo, a maioria das Bíblias que nós temos aqui no Brasil, elas foram traduzidas por João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um ex-padre que se converteu e traduziu a Bíblia do latim, ou a Vulgata, para a nossa língua. E quando isso aconteceu, então, eles colocaram a Bíblia com capítulos e com versículos. Então, capítulos e versículos não é uma coisa inspirada, mas é lógico que nos ajuda bastante, né? É um acerto didático. E também aqueles subtemas que você encontra ali em cima dos textos, esses temas também, subtemas, eles não são inspirados. Também foi colocado ali para facilitar o nosso entendimento. Por exemplo, no Novo Testamento, você vai encontrar lá falando sobre a transfiguração de Jesus. Então, antes de você ler sobre a transfiguração de Jesus, a sua Bíblia deve apresentar um subtítulo ali, a transfiguração de Jesus. E essa nomenclatura, ela não foi inspirada, ela está ali como uma inserção para nos ajudar a dividir os temas e ajudar a gente a ter um entendimento mais didático das Escrituras. Mas existe um livro na Bíblia que todo ele é inspirado. Ninguém encostou lá e trouxe nenhuma forma didática para poder facilitar o entendimento. E esse livro é o livro de Salmos. Então, quando você abre a sua Bíblia e você vê ali a descrição dos Salmos, o título desse Salmo, esse título, ele é inspirado. Quem escreveu esse Salmo, Deus o inspirou a escrever esse título. Ele serve, evidentemente, para poder... esses subtítulos, ele precisa ser muito bem entendido por nós, compreendido por nós, porque senão você não consegue entender o que significa aquele salmo, ou aquele salmo não consegue entregar para você tudo o que ele precisa entregar. Então, por exemplo, nós estamos diante do salmo de número 42. O salmo de número 42, em algumas Bíblias, vem o subtítulo assim: ao diretor de música. Então, esse subtítulo, ao diretor de música, não foi colocado por nenhum tradutor. Ele faz parte de quem escreveu o salmo. Então, o salmo de número 42, em algumas Bíblias, vem escrito assim: ao diretor de música. Ou, algumas Bíblias estão escrito: Masquil dos filhos de Coré. Então, você tem duas coisas aqui importantes. Primeiro, você sabe que esse salmo foi escrito para ser musicado. Segundo, ele é um masquil. Ele é um masquil de quem? De Coré, filhos de Coré. Masquil é uma música didática. Masquil é o nome que se dá para uma canção didática, uma canção que traz um ensino, uma canção que contém princípios. Então, se na sua Bíblia estiver escrito assim, masquil dos filhos de Coré, isso significa dizer que esse salmo, ele é para ser cantado e ele vai revelar para você princípios de forma didática. Outra coisa que o Salmo 42 nos fornece é quem escreveu esse salmo. Ele diz aqui que são os filhos de Coré. Então, a gente tem três informações importantes aqui. Primeiro, que o Salmo 42 ele foi escrito para ser cantado. Segundo, ao ser cantado de forma pedagógica. O que é isso? Sabe quando você está ensinando a criança a reconhecer o alfabeto? Você canta aquelas musiquinhas, A, B, C, D, F, G, não, teria que ser uma música assim. E terceiro, ele foi escrito pelos filhos de Coré.
Quem foi Coré? Você deve conhecer alguma coisa a respeito da história desse homem. E ele surge quando os israelitas saem ali do Egito, eles estão a caminho da terra prometida. Deus ali estabelece Arão como o sacerdote, o sumo sacerdote daquela nação. E Coré, a convite de Arão, se torna o segundo sacerdote mais importante de todo Israel. A gente está falando de uma população que sai do Egito e caminha ali para o deserto, rumo à terra prometida, de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Primeiro sacerdote mais importante de Israel, Arão. Segundo sacerdote mais importante de Israel, Coré. Coré, ele era muito poderoso, ele era de uma família muito rica, ele tinha muita influência. E Coré, uma vez, traz uma reclamação para Moisés. Não somente ele, mas ele consegue influenciar 250 outros profetas, ou a Bíblia vai dizer ali em Números, que foram 250 líderes muito conhecidos, gente muito conhecida de todo Israel. Então, uma vez por ano, o sacerdote entrava ali na tenda do encontro, em frente do Santo dos Santos, e ele apresentava ali um pedido de perdão a Deus pelo pecado de toda a nação. E quem fazia isso? Quem fazia isso era Arão. Era o único autorizado a fazer isso. Mas Coré era o segundo na hierarquia, então Coré chega diante de Arão, juntamente com Moisés, e diz assim para Arão: Arão, por que somente Arão pode entrar ali no Santo dos Santos? Por que eu não posso? E olha que coisa interessante, ele faz isso no dia do Yom Kippur. O Yom Kippur era uma festa comemorada pelos judeus no 10º dia do ano judaico. Então, seria mais ou menos, no nosso caso, como 10 de janeiro. Iniciava o ano, no 10º dia se fazia a festa do Yom Kippur. O Yom Kippur era um dia de jejum, um dia de contemplar, lembrar das coisas que Deus havia feito. Era um dia de dar perdão. E era um dia que o sacerdote, então, Arão, entrava ali no Santo dos Santos e pedia perdão a Deus por todo o pecado do povo. Mas acontece que Coré aparece ali diante de Moisés e diz: por que eu não posso? Por que só Arão pode entrar lá? E Deus olha para aquilo e vê aquilo como uma rebeldia de Coré. Esse momento ali na vida da nação de Israel, ele é tão forte que você vai encontrar referência sobre ele aqui no Novo Testamento. Por exemplo, Judas capítulo 1, versículo 11, fala lá: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Então, Coré se tornou um arquétipo, quer dizer, um modelo. Assim como a Jezabel se torna um arquétipo de uma rainha imoral, como Balaão se torna um arquétipo de alguém que se aproxima da religião para poder obter recursos financeiros, Coré, ele carrega consigo esse arquétipo de alguém que era rebelde. Então, Moisés fala assim para ele: vamos fazer o seguinte. Moisés fica muito bravo, depois você pode ler lá a história. Moisés fica muito bravo e fala assim: então tá bom, vem todos vocês amanhã, juntamente com Arão, vão ficar aqui na porta do templo, e Deus vai mostrar quem é que pode entrar lá e quem não pode. Porque eles estavam achando que aquilo era apenas algo da parte de Moisés. Moisés escolheu Arão, então só tem esse negócio com ele, é só ele que pode. Então Moisés fala: então vem todo mundo para cá e amanhã a gente vai ver o que acontece. Então, no dia e hora marcada, está lá Coré, ele com 250 líderes influentes ali de Israel. A Bíblia fala que o chão se abre e engole todos eles. Não somente eles, toda a sua família, toda a sua casa, todos os seus bens. Números capítulo 16, olha como esse momento ele é um momento tão dramático. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas as coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural, e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece com os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, a terra abrir a sua boca e engolir junto
junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Seol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. A Bíblia vai dizer assim, que assim que Moisés acabou de dizer isso, o chão debaixo deles fendeu-se, a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores, Corá e todos os seus bens. Coré, uma outra versão diz. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuía. A terra fechou sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Diante dos gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai engolir a gente também. Então veio um fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Nesse evento, irmãos, 14 mil pessoas perderam a vida. Então, Coré trouxe esse juízo sobre a nação de Israel. Quanta dor, quanto choro, quanto sofrimento. Eu vou lendo assim, sabe, vem essa imagem na minha mente, da terra abrindo, os familiares, um pai, na verdade, um filho, uma filha, a esposa, sabe, vendo tudo aquilo acontecer, quanto choro, quanta dor, quanta tristeza. E apesar de Coré ter sido engolido pela terra, nos parece que os filhos dele não morreram diante disso também. Números capítulo 26, verso 10 e 11, no finalzinho vai dizer que a descendência de Coré, contudo, não desapareceu. Quem era a descendência de Coré? Seus 3 filhos. Aqui em Números não aparece o nome deles, mas lá em Êxodo, quando está fazendo um levantamento de quem era filho de quem, aparece, Êxodo capítulo 6, versículo 24, vai dizer que os filhos de Corá, ou também conhecido como Coré, foram Assir, Elcana e Abiasaf. 3 filhos, esses 3 não morreram. Talvez aqui consolida aquele texto que diz que, lá registrado em Ezequiel, que o indivíduo que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Essa é a história dos filhos de Coré. Meninos que perderam tudo. O que eles perderam? Perderam os pais, perderam os bens, perderam a honra, perderam a influência, perderam a possibilidade de trabalhar, porque eles também serviam ali junto, dentro do ambiente do sacerdócio. Imagina as pessoas olhando para esses meninos, para os filhos de Coré. Imagina, meu pai morreu por causa do seu pai, minha mãe morreu por causa do seu pai, eu não tenho herança, eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais familiares aqui por causa do seu pai influenciou meu pai e caiu nessa desgraça sobre nós. Os filhos de Coré escreveram 12 salmos, e esse em especial é um salmo que mostra como a vida deles foram restaurados diante de tanta essa tragédia. Vamos ler o texto. Salmo de número 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? E quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, porque eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, entre a multidão que festejava. Então, por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. A minha alma, ela está profundamente triste, e por isso eu me lembro desde as terras do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, e ao rugir das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abatem sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu amor fiel de dia, e esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Eu direi a Deus:
a minha rocha? Por que te esqueces de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Essa é uma história de restauração. Essa é uma história linda de como a gente pode voltar naquele lugar que a gente se sentia pleno. Como é que a gente pode restaurar aquilo que um dia a gente experimentou, um lugar que nós tivemos, uma sensação que nós tivemos, um tempo de felicidade? Como eu posso restaurar isso na minha vida? Entenda, quando isso aqui acontece com Coré, Moisés manda os filhos de Coré para fora do arraial. Vocês não podem mais ficar aqui. Então eles vão para o deserto, eles começam a viver lá no deserto. Só que acontece que passa o tempo, passa alguns anos, e Moisés olha para aquilo e fala assim, não, eu preciso trazer essa família de volta. Não foi os filhos que pecaram, foi o pai. Então Moisés os traz para dentro do arraial de novo. Passa mais alguns anos, Moisés convida esses meninos, os filhos de Coré, para eles limparem um tabernáculo, limparem o templo. Imagina 250 mil sacrifícios sendo feitos ali na tenda do encontro por dia. O sacerdote, cada um deles tinha a sua função dentro do templo, mas tinha um sacerdote que ele recebia um animal que ia ser sacrificado, ele sacrificava esse animal, ele abria a barriga desse animal, ele tirava todas as vísceras para fora, ele cortava uma parte desse animal para poder ser entregue para o sacerdote, ele pegava outra parte do animal e levava para ser queimada como oferta de sacrifício. E Moisés diz assim para eles, para os filhos de Coré, vocês querem retornar? Pois bem, vocês vão limpar o tabernáculo. Pior serviço que tinha para fazer. Imagina você, assim, o cheiro de sangue que tinha ali, aquela sujeira toda. É como a pessoa que cozinha, vai lá, faz aquela refeição deliciosa, mas fica aquele monte de panela para lavar, aquele monte de coisa. Então, eles passam a ser os caras que iam limpar o tabernáculo. Mas eles estão lá. Tudo bem, pode contar comigo, vamos limpar. Passa mais um tempo, chega ali na época de Josafá. Josafá deu para eles a possibilidade deles passarem a ser agora cuidadores dos portões de Israel. Então eles estavam fora da comunidade, agora eles vêm para dentro da comunidade eles começam a ser aqueles que vão limpar ali o templo, depois disso agora eles passam a ser a pessoa que vai ficar lá na recepção. Eu fico imaginando que eles tinham um traje meio diferente. Agora não era mais aquele traje cheio de sujeira que tinha que ficar limpando ali as coisas dentro do templo. Agora eles estão com uma beca bonita, as pessoas chegam para sacrificarem no templo, dizem, seja muito bem-vindo, tem uma ótima celebração, né? Já mudou. Passa mais um tempo, Ezequias soube que eles sabiam tocar um instrumento. E eu imagino que de tanto eles ficarem ali, né, eles foram aprendendo a tocar. E então Ezequias fala assim, eu quero que vocês comecem a tocar lá diante, lá no templo. Passa mais um tempo, Davi, quando ele traz a arca, porque haviam roubado a arca, e ele vai lá buscar, traz para Jerusalém, Davi agora institui ali a adoração 24 horas. Não existia isso, é Davi que inventa isso. E esse é o ápice da vida dos filhos de Coré, que estavam fora do arraial por causa do erro do seu pai, que daqui a pouco vem para o meio do arraial, que daqui a pouco começa a limpar o templo, que daqui a pouco se tornam porteiros do templo, e agora eles tocam, são aqueles que começam a tocar, são os instrumentistas, e agora quando chega Davi diz assim, eu quero que vocês se tornem agora os cantores. Vocês vão cantar aqui 24 horas, vocês vão coordenar aqui, Irmãos, isso é uma história linda de restauração. Linda de restauração. E restauração é isso, irmãos. É voltar ao lugar pleno. É voltar ao seu eu pleno. Restauração é você retornar ao seu eu ideal. É você retornar a uma posição que uma vez você conquistou.
Restauração é você retornar aquilo que você tinha orgulho de ser antes. Restauração diz respeito de você ser aquele momento da sua vida que você vivia animado, alegre, feliz. Você acordava de manhã e falava assim: esse é o dia que o Senhor me fez, vamos alegrar todo mundo. Restauração tem a ver de voltar nesse lugar que um dia você falou: esse lugar um dia eu fui pleno. E todos nós temos esse lugar, todos nós. E nesse salmo, nesse masquil, essa música que nos ensina, ela ensina passos didáticos de como a gente passar por esse processo de restauração. E a primeira coisa que nós precisamos saber acerca desse processo de restauração é que a restauração ela é progressiva. Ela é progressiva. Aqui no Salmo 42, no finalzinho do versículo 2, ele diz assim: quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Quando? A restauração deles foi progressiva. Acabei de dizer para você como é que foi. Mas às vezes a gente, erra, a gente quer retornar aquilo que a gente era, aquilo que a gente tinha, aquela alegria, aquele posicionamento, aquela coisa que a gente vivia, que uma vez nos foi tirada, ou negada, ou a gente perdeu, porque sim, irmãos, a gente pode perder. Lutamos bastante para conquistar, mas eventualmente a gente pode perder, por causa das nossas escolhas, por causa disso, por causa daquilo. Mas a restauração é progressiva. Eu vejo isso muito na vida de casais, né? Eu aconselho casais há mais de 20 anos, comecei aconselhando meu pai e minha mãe, e os casais acham que, assim, quando eles passam por uma crise, e logo após existe uma reconciliação, eu te perdoo, vamos continuar, vamos fazer o seguinte, vamos zerar tudo, vamos começar tudo do zero, como a gente era antigamente, quando a gente, vamos, e acha assim que, principalmente o homem, né? O homem acha que no outro dia já vai ser como o primeiro dia de encontro de namorado. E não é assim. É um processo que a gente passa. É um processo. Assim como a ruína não se manifesta de uma hora para outra na nossa vida, a restauração também, ela é um processo. Como é que a ruína acontece? Às vezes um casamento se perde, a gente perde um trabalho, a gente perde um relacionamento, se perde uma empresa, e a gente diz assim: isso foi a gota d'água. Não foi. Existem outras coisas que aconteceram antes. Foi um processo até a perda se manifestar. Foi um processo até a ruína se manifestar. Toda ruptura, ela é manifestada através de um processo. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus hoje, mas se você der uma olhada de perto, talvez você diga assim: nossa, Deus, eu queria sentir isso, sentir aquilo, como eu era antigamente, sabe? E isso você acha que é rápido. Não é rápido. Coré não amanheceu assim e falou assim: hoje eu vou lá confrontar Moisés. Não. Ele foi falando com um aqui, foi falando com outro ali, foi falando com outro lá, e juntou 250 pessoas. Imagina isso, né? A presunção fez ele cometer esse deslize. Esse deslize o levou a fazer uma comparação: por que só Arão e eu não posso? Por que só Arão? A comparação impulsionou ele a uma sedição. A sedição impulsionou ele a esse ambiente de rebeldia, até que ele teve a terra aberta debaixo e engolido. Sabe, assim como as perdas elas são processuais, a restauração também precisa ser processual. Por quê? Porque o processo da restauração é esse lugar que vai selando todas as falhas que a gente teve atrás. Esse é o processo da restauração. Cada passo que você dá, cada dia que você vive, cada compreensão que você tem, vai selando. Porque se você não passar pelo processo, você vai voltar a cometer o mesmo erro. Foi isso que aconteceu na vida dos filhos de Coré. Foram afastados do arraial, depois veio para cá, depois veio para cá, depois veio para cá, e agora a glória deles. Aquilo que o pai dele queria, que era estar lá diante do Santo Santo, eles agora alcançaram o máximo da sua vida. Restauração, ela é um processo. Ela é um processo. Outra coisa que nós aprendemos é que a restauração, ela exige paixão por Deus. No próprio versículo 1 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus.
a restauração dos filhos de Coré exigiu uma paixão. E toda restauração exige paixão. Amigo, se você quer ver alguma coisa na sua vida mudar, se você quer ver a restauração acontecer, você tem que lutar por ela. Você assim, não, Deus, eu quero experimentar isso de novo, eu quero essa posição de novo, eu quero minha família de novo, eu quero meu relacionamento com Deus de novo. Você tem que mostrar empenho, você tem que mostrar gana, você tem que mostrar paixão. Toda restauração, ela exige um mínimo de esforço, um mínimo. Alguns anos atrás eu ganhei uma escrivaninha de madeira. E isso já faz pelo menos uns 5, 6 anos. Eu falei, eu vou deixar esse negócio guardado aqui, uma hora eu vou restaurar ela. Madeira, gente, excelente qualidade. Eu falei, vou começar a restaurar essa escrivaninha. Só que para poder restaurar, eu preciso de aplicar empenho. Tem que ficar lixando. Camada e camada de tinta. Vai lixando, até chegar na madeira, e você vê aqueles veios da madeira bonito. É a madeira mesmo. Lixar, raspar, pintar de novo, para eu poder ter uma escrivaninha retrô, mais linda, de madeira. Toda restauração, ela precisa de um mínimo do seu empenho. Tudo que Deus vai fazer na sua vida precisa de um mínimo de empenho seu. Sabe, Jesus encontrava com as pessoas, encontrou com o cego. Olha a pergunta que Jesus faz para o cego: o que você mais quer, cego? Você acha que precisa perguntar para o cego o que ele mais queria na vida? O cego fala, eu quero ver. É óbvio. Mas para algumas pessoas não é óbvio. Elas quererem conquistarem, reconquistar, ter uma restauração completa daquilo que um dia eles perderam. Jesus encontrava com o manco e perguntava, o que você quer, manco? Ele falava, eu quero andar. O que você quer? Ah, pastor, eu queria sentir de novo aquela paixão por Jesus. Pastor, eu queria ter aquele tempo que eu começava a orar assim, eu já pensava em Deus, e então parece que uma coisa me possuía, eu entrava num quebrantamento, eu saía fora de mim, eu não tenho mais isso. Filho, aplica um mínimo de esforço para você chegar nesse lugar de novo, porque a restauração, ela precisa assim dessa paixão, porque Deus responde a movimento. Está lá uma mulher sofrendo um tanto de ano, com um fluxo de sangue que não acabava mais. Talvez se eu fosse aquela mulher, eu ia ficar no quarto lá, não aguento mais, estou fraca, anêmica, ninguém me quer mais, eu não tenho mais dinheiro. Mas um dia ela levanta assim e fala assim, cara, se eu tocar em Jesus, olha o esforço dessa mulher, sai de casa e vai atrás do seu milagre. Amigo, vai atrás do seu milagre. Jesus está passando, e um homem soube que ele estava passando. Esse homem era um cego, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E tinha uns meninos do lado aí que falaram assim, fica quieto, miserável, você está atrapalhando o mestre. Mas a Bíblia diz que ele gritava ainda mais. Talvez tenha alguém perto de você dizendo assim, para esse negócio de ir na igreja, para com esse negócio de orar, para com esse negócio aí, esse negócio vai fazer diferença na sua vida não, fique quieto. Mas a Bíblia diz que o cego começou a gritar ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Movimenta, filho, movimenta, põe a sua fé em movimento. A restauração começa quando alguém quer. Eu quero voltar. Tem aquela música, né? Nem sei quem é, mas eu cantava muito. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Jesus. Eu quero rever meus conceitos, eu quero rever meus valores. Ânimo, filho, força. Essas são duas coisas que você não pode pedir para Deus, porque aquilo que Deus pede para você, você não pode pedir para Ele. Deus diz para Josué, seja forte e corajoso e tenha ânimo, porque eu vou conduzir você. O que
Deus está fazendo é conduzindo. Ele espera que você seja forte, corajoso e tenha bom ânimo. Vai lá. Seja forte, corajoso e tenha bom ânimo. Por quê? Porque Deus vai te conduzir. Te conduzir. A ação sobrenatural de Deus, ela é sempre uma resposta de alegria que a gente tem de ver Deus. Sempre. Se você não vai esbarrar no milagre, você não vai esbarrar assim na sua bênção. Não. É a Bíblia que diz lá que você tem que bater, pedir, buscar, porque quem busca recebe, quem bate a porta abre. Tem que buscar. Aí algumas pessoas falam assim, você tem que buscar, não vai na igreja para buscar as coisas de Deus, não. Você vai num bar buscar as coisas de Deus, ou? Você vai lá no pancadão buscar as coisas de Deus? Essa casa aqui é uma casa para você buscar o que você quiser de Deus. Pode vir com todas as suas necessidades. Se você tiver fé, esse é um lugar do mover de Deus. Pode vir buscar. Faz fila. Eu vim buscar minha cura, eu vim buscar minha reconciliação, eu vim buscar um milagre financeiro. Pode vir buscar. Que Deus tem para dar para todo mundo. Você não vai encontrar o que você encontra numa igreja em um outro lugar. Esse é o lugar de você buscar. A restauração também, ela exige rejeição ao convite de incredulidade. Você vai ver aqui no Salmo 42, versículo 3, dizendo assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? E outra vez ele fala sobre isso, lá no finalzinho do Salmo, ele diz, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Eu fico imaginando, esses meninos, né, foi inserido ali na sociedade de Israel, e o pessoal olhando para ele de travessado, foi o seu pai, foi o seu pai, foi o seu pai, onde é que está o seu Deus? Foi o seu pai. É uma presunção humana fazer essa pergunta, onde está o seu Deus? Porque de vez em quando as pessoas perguntam isso, né? Eu me lembro, minha mãe de vez em quando fazia isso comigo. Um esforço para ir na igreja, você não tem ideia. Um esforço para permanecer na igreja. Um jovem, adolescente, 13, 14 anos, 18 anos, lutando para estar perto de Deus, lutando para ter uma vida com Deus. Às vezes eu chegava em casa e minha mãe perguntava assim para mim, que adiantou você ir na igreja? Não é possível. Eu aqui ralando e ela chega em casa, minha mãe pergunta, o que está adiantando você ir na igreja, menino? Isso são coisas que, sabe, é um convite para incredulidade. E ainda mais se eu fosse olhar para a minha realidade e falar assim, realmente, Deus não fez nada. Onde está o seu Deus? O seu Deus está onde Ele sempre esteve. É a gente que se afasta. É a gente que escolhe ficar distante. É a gente que toma a decisão errada. Onde está o seu Deus? O seu Deus está onde Ele sempre esteve. É a gente que pensa que Deus nos abandonou. É Deus que pensa que a gente não pode mais se aproximar dEle. Onde é que estava o pai do filho pródigo? No portão. O que ele estava fazendo lá? Esperando o filho todos os dias. É isso que Deus está fazendo. Está no portão esperando você todos os dias. Ou Ele está no seu quarto quando você vai falar com Ele. Onde está o seu Deus? Ele está no lugar onde Ele sempre esteve. Você não pode aceitar os convites da incredulidade. Você não pode fazer isso. Imagina esses meninos perderam o nome, perderam perderam a honra, eles perderam a profissão, eles perderam os seus pais. Irmãos, aprenda o seguinte, pelo menos guarde isso desse tempo. A estratégia do inimigo vai sempre ser para apelar para as suas fragilidades emocionais. Sempre o inimigo vai fazer isso. Assim, coitadinho, esse espírito de autocomiseração, esse espírito de piedade, sabe, esse negócio de a gente achar que está sendo sempre perseguido, de que alguém quer nos atingir, de que alguém quer nos destruir, sabe, para com isso. Não aceite convite de incredulidade, não aceite. Qual é o processo da restauração? Se mantenha no alvo da restauração.
Olha que declaração linda que esses meninos fazem. Eles dizem assim, ó, quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Do que eles estão se lembrando? Eles estão se lembrando que eles costumavam ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, entre a multidão que festejava. Esses meninos passam por todo esse momento de dor, mas qual que é a imagem que eles têm na cabeça? Do seu momento pleno. O seu momento pleno. Qual era o momento pleno deles? Eles tinham assim, a gente era criança, a gente ia para a igreja, todo mundo lá. E eu tenho imagens da minha infância espiritual, né, lá na minha cidade. A gente, assim, eu me lembro de acampamentos que nós fizemos, eu me lembro de serenata que nós fizemos, eu me lembro de que, às vezes nós fazíamos umas campanhas de coxinha lá, a gente tinha que acordar mais perto assim, 5 da manhã, descascar mandioca, cozinhar mandioca, amassar mandioca, fazer coxinha e distribuir as coxinhas que tinham vendido. Mas pensa num negócio gostoso de fazer. Um monte de gente do nosso lado, a gente conversando. Eu sempre trabalhei na igreja, sempre que eu vejo do meu relacionamento com Deus, talvez seja a minha linguagem de amor, é fazer. Eu estou sempre fazendo, para os outros, evidentemente, para mim às vezes nem sempre faço. Recentemente eu comecei a ter prazer de fazer algumas coisas para mim, porque antes eu achava que eu devia tanto, que eu nem podia mais fazer coisas para mim, para ter alegria no meu coração. Pô, isso aqui me dá satisfação, deixa eu fazer para mim. Qual é a imagem que você tem do seu melhor momento? Qual é a imagem que você tem do seu momento pleno, do seu momento de felicidade, do seu momento com Deus, do seu momento em família? Qual é a imagem que você tem? A manutenção, a restauração, o alvo dela tem que ser isso. Por que você está sendo restaurado? Por que você está no processo de restauração? Porque eu quero retornar àquele lugar pleno. Sabe, esse lugar pleno, nem sempre é você voltar 10 anos no passado, porque voltar lá não vai resolver. Não vai resolver eu, hoje, com 52 anos, voltar na minha cidade e convidar a igreja lá para fazer coxinha comigo, porque aquilo já passou. Nem sei se as pessoas comem coxinha hoje. Não, tem uma coxinha, tem uma casa de coxinha aqui na cidade, eu abri esses dias, vamos assim. Mas de repente Deus te dá agora no seu presente ou no seu futuro um momento muito mais poderoso do que aquele, mas assim, o padrão é aquela imagem que você tem ali. Esse é o padrão. Mantenha-se no alvo. A Bíblia leva muito a sério essa palavra lembrar-se. Para a Bíblia isso aqui é muito importante. Só em Jeremias, por exemplo, 7 vezes aparece a palavra que os filhos de Deus deviam se lembrar. Lá no livro de Isaías, 7 vezes aparece uma instrução de Deus que o povo deveria se lembrar. Se lembre. Se lembre. Qual foi o lugar que você viveu de plenitude? Qual foi o lugar que você sorriu, dando aquela gargalhada assim, sem ninguém te julgar? Qual foi o momento de maior felicidade? Quando? Porque às vezes a gente só olha para o pior momento, né? Tenha isso em mente. A restauração que Deus está fazendo na sua vida é fazer você voltar nesse lugar poderoso, milagroso, de felicidade, de satisfação, onde você se sentia pleno. Porque quem um dia foi pela graça de Deus pode voltar de novo a ser. Quem um dia teve por causa da graça de Deus pode voltar a ter por causa da graça de Deus. Uma imagem é o que você precisa. Estou quase terminando. Quinto, restauração ela é um autoconfronto contínuo. Olha como ele diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbado diante de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. E de novo ele volta lá no finalzinho do Salmo, dizendo assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele está confrontando os seus sentimentos. E se a gente quer ver uma restauração acontecendo na nossa vida, a gente precisa colocar limites nos nossos sentimentos. Esse negócio que você está sentindo, esse desânimo que você está, tem que ter limite. Porque todas as vezes que você defende um mau sentimento, você está se acorrentando a isso. Sabe? É tipo assim: eu estou assim por causa de fulano de tal. Isso está acontecendo comigo por causa daquilo. Não, meu filho, não é assim. Sai desse lugar.
Não adianta você ficar no quarto escuro, sozinho. Não adianta, sai de lá. Sai. Pare de ficar preso a esses sentimentos aí, O sentimento de autopiedade, irmãos, sempre vai nos levar ao fracasso. Sempre, sempre, sempre. Ah, eu estou assim por causa de fulano. Ah, eu não consegui por causa de ciclano. Ah, eu sou assim por causa disso, por causa daquilo. Não, não. Não. Não fique preso a esses sentimentos. Sexto, a restauração é um lugar de autoprofecia. O que é isso? Põe a tua esperança em Deus. Põe a tua esperança em Deus. Põe a tua esperança em Deus. Se não tem ninguém na sua vida para dizer o quanto você é bonito, fala você mesmo que você é bonito para você mesmo. Se você não tem um amor para chamar de seu, fala para você mesmo. Assim, nossa, como eu te amo. Sabe, se não tem ninguém para falar assim, nossa, como você é inteligente, esperto, fala você para você mesmo. Irmãos, a restauração é um lugar de autoprofecia. Quem foi que disse para o apóstolo João que ele era amado de Jesus? Não foram os outros discípulos, porque eu tenho certeza que os outros discípulos ficaram ó. João, encosta a cabeça ali no ombro de Jesus. João, está sempre com Jesus. Ah, não, que é isso? Igual as pessoas que têm ciúme das pessoas que andam com o pastor. Ah, você pode andar comigo também, não tem problema nenhum, não. Eu adoro andar com você. Mas João falou assim, eu sou o discípulo amado. Escrevendo na cadeira, eu sou o discípulo amado. Isso é autoprofecia. Olha, estou terminando. A restauração, toda restauração ela começa na pedagogia e termina na pedagogia. Por que isso? Porque a restauração ela começa por você entender por que você caiu ou você chegou onde você chegou. Você observa aqui no Salmo que ele diz assim, ó, abismo chama abismo. Isso aqui não é um adágio popular. Isso aqui é uma palavra inspirada por Deus. Pode observar que os problemas, eles nunca vêm sozinhos. É igual os demônios. Quando sai de uma vida de uma pessoa, sai andando por aí e não encontra um lugar para repousar o seu mau espírito, ele volta para a casa onde ele estava. Se ele encontrar ali a casa arrumada e sem Deus estar presente ali, o que ele faz? Traz mais 6 amigos, 7 amigos. O problema é assim, eles são de mão dada, irmão. Então para com esse negócio, faz de novo. E eu acabei de sair, um veio outro. Problema, ele anda de mão dada, cara. Mas ele fala assim, ó, um abismo chama outro abismo. Como é que o pai de Coré morreu? O pai dos filhos de Coré morreu? Um abismo abrindo debaixo da terra, do pé deles. Mas assim como toda restauração começa com a pedagogia, com você saber onde você errou, a restauração também termina por você passar por esse processo de pedagogia. Como é que eu faço para poder ter a minha vida restaurada? Como é que eu faço para poder voltar naquele lugar pleno? Como é que eu faço para voltar a ser aquela pessoa feliz, alegre? Como é que eu faço para voltar a ser aquela pessoa que era assim cheia de Deus? Como é que eu faço para poder ter a minha família quando todo mundo sentava à mesa, dávamos gargalhada, fazíamos piada? Como eu posso fazer isso? A restauração ela começa por a gente entender a pedagogia, por que cair, mas também passa a entender quais são os passos, o que eu preciso fazer para retornar àquele lugar pleno. Oitavo, a restauração ela passa por aprender a discernir o agir de Deus no dia a dia. Olha a oração que ele faz: concede-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite comigo esteja a sua canção. Deixa eu ler de novo. Conceda-me, Senhor, o seu amor fiel de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. Essa é a oração ao Deus que me dá vida. É como se ele estivesse assim dizendo para Deus: me deixa ver os milagres despretensiosos, ó Deus. Me deixa ver os seus milagres. Porque se eu enxergar a sua bondade durante o dia, se eu ver os seus milagres durante o dia, isso que eu vivi durante o dia, à noite vai se tornar uma canção. Dentro do ambiente aí de ensino pedagógico, psicólogo, neurociência, eles explicam o seguinte, que aquilo que você vai dormir pensando,
formata o dia seguinte. E olha a oração que esses meninos estão fazendo, Senhor. Deixa-me ver os seus milagres durante o dia. Deixa eu ver os milagres durante o dia, porque os teus milagres durante o dia vão se tornar uma canção para a minha noite. Quantos aqui quer cantar uma canção à noite? Vai vendo os milagres, milagres despretensiosos. Como foi o seu domingo? Como você chegou até aqui? Pode ser que você nem estaria aqui. Sim, se você fosse contar com o seu desejo mesmo, sua disposição, você nem estaria aqui. Mas de alguma forma você chegou aqui, isso é um milagre. Deixa eu ver, Deus, os seus milagres durante o dia, porque à noite isso vai virar uma canção. Porque quando as pessoas elas vão vendo os milagres de Deus na sua vida, de dia a dia, isso vai enchendo a vida dela, sabe? E isso vai se tornando uma canção. Uma canção. E para terminar, a restauração, ela precisa ter uma esperança produtiva. Irmãos, a esperança bíblica, ela sempre é proativa. A esperança bíblica, ela não é esse negócio de que eu vou cruzar os meus braços e vou ver o que Deus vai fazer. Isso não é esperança em Deus, não. A esperança de Deus, ela é proativa. É o que diz lá em Isaías 40, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então a esperança ela caminha, a esperança ela corre, a esperança ela voa, a esperança ela faz plano, a esperança ela clama, ela busca Deus, a esperança ela conversa sobre os projetos futuros, a esperança ela busca financiamento. Quem é que vai me ajudar financeiramente com isso? Esperança. A esperança ela é proativa. Ele diz para ele mesmo: põe a sua esperança em Deus. Aí você consegue ver? Eles fora do arraial, agora eles vêm para dentro do arraial, agora eles passam a limpar o templo, agora eles passam a ser o porteiro do templo, agora eles passam a tocar instrumento dentro do templo, agora eles estão no lugar onde o pai dele queria estar, lá atrás. O pai dele queria estar na frente do Santo dos Santos. Só que quando Davi ele institui o tabernáculo, não existe mais esse ambiente santo dos santos. Então eles estavam agora ali, diante da arca, da presença de Deus, 24 horas por dia, adorando ao Cordeiro Santo de Deus. Adorando. É poderosa a restauração de Deus. Esses homens, filhos de Coré, escreveram 12 salmos. Eles escreveram o Salmo 88, e agora lendo o Salmo 88, talvez você possa ter uma imagem do que eles passaram. Olha o que diz. Estou terminando. Se você quiser ficar em pé, já pode ficar. Estou terminando. Fique em pé. Salmo 88 diz assim: os filhos de Coré dizendo: afastaste de mim os meus melhores amigos, e me tornastes repugnantes para ele. Eu estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia, e a ti ergo as minhas mãos. Acaso não mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam para te louvar? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas obras na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. De manhã a manhã, a minha oração chega à tua presença. Porque, Senhor, me rejeitastes e escondes de mim o seu rosto. Desde moço eu tenho sofrido e ando perto da morte, e os teus temores levaram-me ao desespero. Mas eles também escreveram o Salmo 46. Eles disseram assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundam no coração do mar, embora estronde as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela tua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã.
As nações se agitam, os reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, venham e vejam as obras do Senhor, os feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até o confim das terras. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele destrói o escudo com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Eles escreveram também o Salmo 48, que é aquela canção que nós sempre cantamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Eles também escreveram o Salmo 84, que diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Deus dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. E eles terminam dizendo: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. E eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Feche os seus olhos.